assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, muito bom dia para você. Vamos que vamos nesta quinta-feira, véspera de sexta, com muitas informações, algumas tristes, outras não, algumas que até nos revoltam às vezes, né? Mas o que você preparou para o assunto é de hoje. Bom dia. Pois é, Luciana, bom dia para você que hoje está aí pilotando a nave sozinha. Isso. Né? É isso aí. Bom dia, Lu, bom dia, ouvinte da Band News. Primeiro, registrar mais um triste acidente aqui nas rodovias mineiras, né? Minas Gerais é um estado que tem uma sina de matar pessoas nas estradas, né? As pessoas, é impressionante a qualidade ruim das estradas muitas vezes, mas também temos que lembrar que a maioria dos acidentes, né, mais de 90% aí dos acidentes, quando vai se fazer uma perícia, vê que é questão de imprudência ou imperícia dos motoristas, né? Não sei se este é o caso, mas geralmente, né, a maior parte dos acidentes, aí quando se vai se investigar, é imperícia ou imprudência dos motoristas ou problemas mecânicos de veículos também, às vezes decorrentes de uma negligência por parte do motorista. Enfim, mas nessa hora aí é só a gente registrar mesmo essa mais uma tragédia, 7 mortos, né? Nesse acidente aí no Vale do Rio Doce. O Luciano Dias, nosso repórter, está lá desde ontem, né? Trazendo todas as notícias, a gente vai atualizando aí. Agora o comentário de hoje, Luciana, é o seguinte, nosso ouvinte também. Você sabe quando a gente tem uma ideia ruim, às vezes, né? E acontece muito, principalmente com políticos, né? A gente tem uma ideia ruim e alguém vai contestar a nossa ideia ruim e apresenta uma ideia pior ainda, né? Isso é comum, acontece tanto vamos dizer, na vida do cidadão comum quanto na vida pública, né? E aqui em Belo Horizonte nós estamos diante de um fato desse. O corte de árvores pela Prefeitura de Belo Horizonte foi muito questionado e com toda razão. Para a realização da Stock Car, depois umas árvores ali na Raul Soares, enfim. Faz parte de uma administração municipal o corte de árvores, faz parte, né? Não, infelizmente, a gente adora árvores, mas algumas delas têm que ser cortadas e por motivos diversos. Mas a prefeitura foi muito criticada por essa ação. Mas aí, um grupo de vereadores lá na Câmara aqui na Câmara de BH, apresentou um projeto de lei, 870/2024, que consegue a proeza de piorar a situação. O projeto é assinado pelo vereador Wagner Ferreira, do PV, Bruno Pedralva, do PT, Cida Falabella, do PSOL, Isa Lourenço, do PSOL e Pedro Patrus, do PT. Eles criaram um projeto cheio de boa intenção, acredito, que é para evitar esse corte surpresa de árvores, né? Eu acho que é uma ideia, né? Assim, há uma boa intenção aí. Mas, quando você vai ver o projeto, olha só, o projeto determina a publicação prévia da autorização ou licença ambiental com as respectivas justificativas técnicas e de toda e qualquer supressão de árvore ou área verde com 7 dias de antecedência no sítio eletrônico da Prefeitura ou outra ferramenta pública similar de fácil acesso. O descumprimento das disposições implicará advertência e multa e o agente que autorizar ou efetivar a supressão, sem observação da lei, estará sujeito à responsabilização. Ainda é um projeto de lei, mas o que ele está falando? Que qualquer árvore de qualquer porte, qualquer tipo que for, que a Prefeitura for cortar, ela vai ter que publicar com 7 dias de antecedência, tornar público, seja no site da Prefeitura ou em outro meio público oficial, né? Diário oficial do município, enfim. Gente, é uma coisa simplesmente inviável esse projeto, é um projeto extremamente infeliz. Eu não sei se os vereadores conhecem a realidade de quem precisa que a Prefeitura corte uma árvore na casa da porta dele, que a árvore está ameaçando cair. A árvore teve uma chuva muito grande, a árvore caiu em cima da fiação, a árvore corre risco de cair em cima de um pedestre ou de um veículo, e há uma demora já, e justamente pelo excesso de demanda, da Prefeitura em realizar esse serviço. Se tiver que publicar com 7 dias de antecedência para os vereadores ou outros órgãos analisarem, vai burocratizar e muito um processo que já é demorado. Né? Assim, um erro não justifica o outro. Eles podem ter considerado errado o corte de árvores lá da Pampulha, mas isso não justifica apresentar um projeto que vai burocratizar ainda mais um serviço super importante. Né? Não sei se, né? Não tenho certeza que nossos ouvintes aqui podem trazer esses casos, mesmo os ouvintes que defendem, e eu também defendo que seja uma cidade muito arborizada, mas mesmo assim eu tenho certeza que nossos ouvintes têm casos de árvores que estão caindo aos pedaços. As pessoas ligam para a Prefeitura, por favor, preciso que faça uma poda ou que faça uma supressão de uma árvore aqui, porque está com risco de cair em cima da fiação, ou está com risco de cair em cima de um veículo ou de uma pessoa. E aí a Prefeitura demora, porque não dá conta de atender tantas demandas,
né? E às vezes vai lá, faz o laudo tal, para depois fazer a supressão. E em muitos dos casos não há tempo de fazer, né? Não há tempo hábil, a árvore acaba caindo antes, acaba gerando um curto, porque cai em cima da fiação. E num passado recente, aqui em Belo Horizonte registrou umas 2, 3 mortes de árvores que caiu em cima de carro. Teve uma que caiu em cima de uma mulher no Parque Municipal, não sei se vocês se recordam desse caso. Então, assim, é uma coisa importante a supressão de árvores de forma preventiva para evitar acidentes, mas ela não pode ser burocratizada dessa forma, de se exigir um prazo de publicação de 7 dias, né, para aí sim, depois poder fazer o corte, né? Depois de uma chuva, por exemplo, de um temporal aqui em Belo Horizonte, né, isso tem se tornado muito frequente, várias árvores ficam ali prestes a cair ou parte delas prestes a cair em cima, como eu disse, de fiações com risco de provocar um curto-circuito e um incêndio, ou então até de provocar aí uma morte, que cai em cima de um carro ou de uma pessoa. Então, assim, eu acho que tem que fiscalizar, lógico, tem que cobrar da prefeitura critérios para o corte e poda de árvores, mas também não pode inventar uma lei que vai piorar um serviço que é importante, né? Que é a poda e a supressão de árvores, né? Eu sei porque eu já enfrentei esse problema, conheço pessoas lá, meus vizinhos também, que enfrentam esse tipo de problema, de árvores que estão para cair, e a prefeitura custa aí por causa da demanda, porque tem que atender várias outras demandas, né? E aí, eu pergunto aos senhores vereadores que fizeram esse projeto de lei, se acontecer um acidente com uma árvore que caiu aí desse prazo entre a publicação que eles querem, né, e o prazo para ser efetivado, quem vai ser responsabilizado? Eles querem responsabilizar o agente que fez a poda se não cumpriu esse prazo de 7 dias de aviso. Mas se uma árvore cair na cabeça e matar uma pessoa aí, dentro desse prazo de 7 dias, entre a publicação e a possibilidade de cortá-la, quem vai ser responsabilizado? Vai ser o município ou vai ser os vereadores autores desse projeto de lei? Então, acho infeliz esse projeto. Ele ainda está em comissão na Câmara e ele já sofreu uma proposta de substitutivo por um outro vereador, o Irlan Melo, se não me falha a minha memória. Ele fez um substitutivo com uma coisa óbvia, falando que não pode determinar esse prazo, que isso seria prerrogativa do município, né? Ou seja, a prefeitura não poderia exigir esse prazo de 7 dias. A prefeitura poderia até ter que avisar, mas não com o prazo de 7 dias, que a determinação do prazo é uma prerrogativa do executivo. Me pareceu mais razoável essa ideia esse substitutivo do vereador, mas ainda assim discutível, como eu disse, às vezes a necessidade de se cortar uma árvore de uma hora para outra, né? A árvore está despencando aqui, está caindo, enfim, a pessoa liga, estou com risco de uma queda iminente de árvore, a prefeitura tem que ir lá e tem que cortar mesmo e não tem que avisar ninguém, porque não dá tempo. Se for ter que publicar, enfim, vai perder tempo. Às vezes o fiscal está lá no local, avalia e já aciona lá o serviço para poder fazer a poda. Acho correto ter que publicar, mas sem essa questão do tempo, né? E claro, como eu disse, temos que fiscalizar, temos que cobrar a prefeitura, não dá para fazer podas e cortes sem critério. Logicamente, qualquer pessoa é a favor de uma cidade arborizada, mas temos que ter também bom senso, né? Não adianta criar uma lei que vai piorar um serviço, né? Se a prefeitura teve uma ideia ruim de fazer cortes surpresas, mas esse projeto acaba piorando essa situação. Então é isso, é um projeto que me pareceu meio oportunismo dentro dessa onda, mas ele traz uma ideia muito ruim. E o que me assusta é que é assinado por um grupo de vereadores, né? Não saiu só de uma cabeça, não, né? Foram várias cabeças que pensaram essa ideia, a meu ver, muito ruim. Só para finalizar, um outro registro importante, Luciane e ouvinte da Band News, mudando aqui de assunto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele analisa hoje um caso que ficou aqui, tentar refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, não sei se vocês lembram, em Patrocínio, um irmão do prefeito, que era secretário de obras, matou um candidato a vereador que estava fiscalizando uma obra, fazendo uma live lá, mostrando um problema, né, numa obra. O irmão do prefeito, que era secretário, né, o Jorge Marra, que era o ex-secretário de obras, irmão do prefeito, já tínhamos um caso ali estranho de nepotismo, mas enfim, isso é o de menos. Então o irmão do prefeito se incomodou com o candidato a vereador que estava fazendo uma live com o celular mostrando problemas na cidade. Foi lá, interrompeu a live, começou uma discussão e esse secretário, Jorge Marra, matou o candidato a vereador na época. Houve um julgamento em primeira instância e o candidato chamava Cássio Remes. E na época houve um julgamento logo depois e ele foi absolvido, né? Foi em outubro de 22.
ele foi absolvido com a alegação de legítima defesa, um absurdo completo. Gerou uma comoção na cidade, logicamente a família da vítima também, um absurdo a decisão de primeira instância, e agora vai ser julgado aqui no Tribunal de Justiça a possibilidade de anular essa absolvição e provavelmente ter um outro julgamento. É um absurdo, nada ali caracterizava uma legítima defesa. Há uma câmera que mostra o secretário ir no carro, pegar a arma para matar esse candidato a vereador, né? Com certeza uma família influente lá no município de Patrocínio e na região, né? Prefeito, o secretário é irmão do prefeito, tal. Há outros políticos também ligados a essa família, um deputado estadual, ou seja, e que não tem nada a ver com esse caso, tá? Só estou falando da influência, talvez, política na região, que levou à absolvição sob o argumento de legítima defesa, e agora, hoje, o Tribunal de Justiça vai julgar aí se anula essa absolvição do ex-secretário de Obras de Patrocínio, Jorge Marra. Minha opinião também tem que anular, porque é um absurdo, e está filmado esse caso, né, registrado pelas câmeras da cidade. É isso, Luciana.